Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal dos Segredos do RH, eu sou o Márcio e hoje eu quero fazer uma aula que ela é muito pedida sempre que esses processos seletivos abrem, né? É o processo seletivo de estágio de trainee do Grupo Boticário. E quem já acompanha o canal há mais tempo sabe que eu gosto de fazer algumas aulas bem específicas sobre alguns processos seletivos para poder explicar para vocês o que vai acontecer, a forma como vocês precisam se preparar, o que vocês precisam estudar e ter muito cuidado. Além disso, eu preparei para vocês um material muito interessante, né? Até por conta de algumas experiências que eu já tive com alunos e também algumas coisas que eu consegui através de depoimento de outras pessoas que já fizeram um processo seletivo. Eu coloco mais ao final as questões, as principais questões, eu selecionei 11 questões, na verdade, que mais caíram nas entrevistas do Grupo Boticário e eu quero comentar sobre elas, para vocês terem ideia do que precisa ser respondido ali dentro. Beleza? Então é uma aula muito completa, você que vai fazer o processo seletivo de estágio e de trainee do Grupo Boticário, tem muita coisa rica aqui para você conseguir estudar, praticar. Beleza? Então, antes de começar, só queria pedir para vocês, né, curtirem esse vídeo, para vocês se inscreverem no canal, porque é muito importante para mim, eu gosto de compartilhar essas aulas, então é uma via de mão dupla, né? Nós podemos sair ganhando juntos, então, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha, né, com seus amigos que também vão fazer esse processo seletivo, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui com esse processo que vai acontecer agora em 2023. Tá? Então vamos lá. Como é que começa o processo de estágio? Né? Eu quero trazer as duas estruturas aqui até para vocês entenderem um pouco. Né? Começa com as inscrições, claro, depois tem uma etapa de testes. E eles já abrem aqui, né, dizendo que vão ter testes de raciocínio lógico e aderência às nossas essências. Vamos lá. Primeiro, raciocínio lógico. Eu sempre recomendo que você pratique, né, o raciocínio lógico com exercícios, simulados, sempre comentados, tá? Para vocês entenderem um pouco como funciona o raciocínio por trás de uma questão. E isso é importante, porque em alguns processos seletivos, eles vão colocar exercícios com muita cara assim, de concurso público, tá? E vários outros também acabam utilizando algumas ilustrações, algum entretenimento, né? Utilizando até mesmo alguns produtos da empresa para fazer essas questões, mas o fundo, né? A essência da pergunta, né? E as regras que você precisa utilizar para resolver são as mesmas do raciocínio lógico tradicional. Então, pratiquem isso, procurem simulados comentados, exercícios comentados, e isso vai ser muito importante. E olha, essa é uma etapa, né? Esse teste raciocínio lógico é uma etapa que elimina muita gente, reprova muita gente, porque as pessoas pensam assim, isso é simples, eu vou ali, vou entender rapidinho e resolvo a minha vida. Não é assim, tá? A maioria dos candidatos acabam caindo nessa etapa, então atenção a isso. O que seria a aderência às nossas essências? Eles podem fazer diversos testes dentro do que eles chamam de fit cultural. Eles que eu falo não é o Grupo Boticário, né? É dentro do processo seletivo que isso acontece. Entender o que é o fit cultural, ver se você possui, né, o fit cultural com a empresa, é entender se você está alinhado com a cultura da empresa. A cultura da empresa é baseada nos valores, nos preceitos, nos princípios que a empresa pratica todos os dias, que os funcionários acabam praticando todos os dias. Então é a forma de você se comportar, de você lidar com as pessoas, a forma como você toma decisões no seu ambiente de trabalho, e eles querem entender se tem coerência com o que é praticado na empresa. Então eles podem, por exemplo, fazer testes de valores com vocês, eles podem fazer testes situacionais, né? Apresentam uma situação e perguntam como é que você agiria ali dentro, teste de tomada de decisão, teste de características, né? Para entender quais são suas principais competências. Então esses testes têm esse papel, entender primeiro por quê que isso é importante até mesmo antes de um painel, de uma etapa de dinâmica de grupo. Porque se você já não tem um alinhamento com a empresa, não faz sentido eles te contratarem. 2 pontos são muito importantes dentro de um processo seletivo, né? Se você possui competências
para você desempenhar aquele cargo e se você está alinhado com a cultura da empresa. Se você já não apresenta um alinhamento com a cultura da empresa, para ele já não adianta, não faz sentido continuar no processo seletivo, beleza? Então, o que eu recomendo sempre? Leia bastante sobre os valores, sobre a cultura da empresa, sobre a missão, entenda bem, até mesmo para você saber se isso está alinhado com o que você quer, com o que você espera. Tá? Eu vou fazer algumas leituras com vocês aqui de prints que eu tirei do site do Grupo Boticário, e você vai ver como isso começa a aparecer, né? E às vezes em alguns textos que a gente acaba passando direto, assim, sem perceber algumas palavras-chave que vão aparecendo ali, que vão dando pra gente dicas sobre a cultura da empresa, beleza? Então ao longo do vídeo eu vou falando sobre isso. Vamos lá, painel. O que é o painel? Eles falam, vocês e outros candidatos irão trabalhar em conjunto para resolver um desafio. É uma dinâmica em grupo para resolver um desafio, que pode ser alguma coisa bem específica para você resolver um problema da empresa, né, do Grupo Boticário, ou para você criar alguma coisa. Né? Eles podem pedir para que você crie um novo produto, um produto para um determinado público, que público que não está sendo contemplado nos produtos deles, a forma de comunicação. São diversas possibilidades que existem para que caia num painel. Mas a ideia é identificar se você possui, novamente, competências para lidar com pessoas, e você vai ver o quanto isso é importante para eles, a sua capacidade de raciocínio lógico, de interação, de organização, a sua capacidade de persuadir tanto os outros candidatos como os gestores que vão estar ali. Então, isso tudo é importante para eles poderem entender como é que você trabalha, principalmente com pessoas que você nunca viu na vida. E isso acaba apresentando de maneira muito forte as suas características. E eles ali vão conseguir olhar novamente se você está alinhado com os valores da empresa. Beleza? Depois dessa etapa de painel, vem uma etapa de vídeo, que eles falam, através de uma pergunta queremos te conhecer um pouco mais. Não é eliminatório, mas pode ser classificatório. Então, é algo que você passa do painel, beleza, você já está aprovado para uma próxima etapa, e ali na etapa de vídeo é que eles podem te classificar, né? Num ranking ali de 1 a 20 e você subir ou cair num ranking depois que você faz um vídeo desse. E aí pode ser qualquer tipo de pergunta, tá? Depois disso, entrevista com a liderança. É a entrevista final, né? Que é a liderança da área, que às vezes aparece até mais de um gestor. Tá? E essa é uma entrevista a princípio não, perdão, está escrito ali individual, né? Porque algumas empresas fazem entrevista coletiva, mas é uma entrevista individual, então é aquela entrevista mais clássica que a gente vai conversar sobre as perguntas que mais aparecem. Beleza, vamos lá, para treinar algumas coisas se repetem, né? Tem a etapa de testes, que é a mesma, tá vendo? Não necessariamente são os mesmos exercícios, né? As mesmas questões que vão cair, mas a ideia é a mesma, o raciocínio lógico e a aderência às nossas essências. Depois tem a etapa de vídeo, que também aparece no estágio. Aparece essa entrevista em dupla, tá vendo? Você irá contar mais sobre a sua história e conhecer a história de um outro candidato. O que você tem que ter atenção aqui nesse momento? Você tem que ter atenção e prestar, ter atenção, na verdade, e entender um pouco sobre a história da outra pessoa, entender sobre algumas respostas que eles possam dar, de repente, com perguntas relacionadas ao que eles imaginam sobre os negócios da empresa. Eles podem simplesmente te perguntar, por exemplo, estou pensando aqui, né, numa entrevista em dupla, você acabou de escutar a história daquela pessoa, identificou algumas características dela, os recrutadores fizeram ali algumas perguntas e eles podem te perguntar, por que você não contrataria esse candidato? Ou por que você contrataria esse candidato? E isso é uma forma de você olhar, né, como um gestor da empresa, identificando potenciais nele que são ligados à questão dos valores, das competências, até para os recrutadores entenderem se você, de fato, compreendeu o que está sendo procurado ali na empresa. Beleza? Então tem que ter muita atenção quando você participa de uma entrevista em dupla para as histórias que a pessoa está contando, para as respostas que eles estão dando, porque eles podem perguntar algo relacionado, por exemplo, ao negócio do Boticário, o candidato dá uma resposta e às vezes você não concorda com aquilo. E eles vão te perguntar, você concorda ou você não concorda? Já tive alunos na Ambev, por exemplo, que passaram por essa situação.
E aí você precisa explicar, mostrar, demonstrar esse conhecimento sobre os negócios da Boticário, beleza? Depois, vocês vão passar por um painel, novamente, igual o de estágio, e uma entrevista final, também igual o de estágio. Lembrando, painel, não necessariamente o desafio será o mesmo. Estou falando da forma como isso vai acontecer. Tranquilo? Beleza, vamos lá. O que acontece? Eu fui lá no site, né, tanto na página do programa, né, da apresentação do programa de trainee de estágio, como também na página do próprio Grupo Boticário, e fui printando algumas partes que eu achei bem interessantes compartilhar com vocês. Primeiro aqui embaixo, conheça nossas marcas. É importantíssimo que você saiba o que o Grupo Boticário produz, para quem ele produz, se você já identifica algum tipo de gap. Isso é importante, porque vai que isso aparece num painel. Vai ser importante que você saiba. Que você tenha esse conhecimento, que você já tenha uma opinião. Beleza? Então, não deixe de conhecer as marcas do Grupo Boticário. É importante você saber sobre a empresa que você quer tanto trabalhar. Segundo ponto, aqui em cima, voltando. Eles falam sobre o Grupo Boticário. Somos um ecossistema com o propósito de criar oportunidades para a beleza, transformar a vida das pessoas e o mundo ao nosso redor. Contamos com colaboradores, fornecedores, parceiros, consumidores, revendedores e milhões de pessoas incríveis com a gente. Beleza. O que eu separei aqui? Criar oportunidades para a beleza, transformar a vida das pessoas. Você concorda comigo que isso é um propósito que o Grupo Boticário tem? É uma missão. Eles querem, através da beleza, transformar a vida das pessoas. Por que você não pode utilizar algo parecido nas suas respostas quando você falar dos seus propósitos? Por exemplo, que você quer trabalhar numa empresa onde você vai trabalhar com projetos, né? Você quer trabalhar numa empresa com projetos que vão impactar a vida das pessoas. E se você for uma pessoa que muito ligada a esse ramo da beleza, né, que gosta, que sempre sonhou em trabalhar com isso, você pode enfatizar ainda mais. E isso pode ser, por exemplo, uma resposta para uma pergunta que a gente vai ver ali na frente, né, já até antecipando, por que você quer trabalhar no Grupo Boticário? E isso pode ser um dos motivos, não é somente essa a resposta, mas isso é um dos pontos que vão compor a sua resposta. Você trabalhar com algo que vai impactar a vida das pessoas. Não é um trabalho de você trocar tempo por dinheiro, mas algo que vai te dar prazer, realização, orgulho. Beleza? Então vamos lá. O que mais eu selecionei aqui? Eles falam aqui, né? Nosso jeito de ser. A nossa história enquanto Grupo Boticário sempre foi pautada nas relações humanas. Eles falam muito sobre essas relações humanas, o quanto é importante para eles. Então isso você já tem que ficar atento quando você for, por exemplo, responder perguntas sobre quais foram os seus maiores desafios, o que te dá orgulho, você gosta mais de trabalhar em grupo ou de forma individual? Então você vai começar, se você realmente gostar, tá? Não é para inventar nenhuma resposta. Você já vai pautar as suas respostas em cima disso. De trabalho em equipe, de você conseguir trabalhar e se relacionar muito bem, interagir com as pessoas. E eles, além das suas respostas, vão observar isso também na hora do painel. Beleza? E aí eles continuam aqui, né? Sempre foi pautada nas relações humanas, esta é a nossa fortaleza. Reflete-se no cuidado com o nosso consumidor e os nossos colaboradores. Nosso jeito de ser e fazer é reflexo do nosso propósito e das nossas essências. E aí eles falam, nosso propósito, criar oportunidades para a beleza, transformar a vida de cada um e assim transformar o mundo ao nosso redor. Beleza. E aí peguei as essências. Viu que ele falou ali sobre as essências antes. Quais são as 5 essências do Grupo Boticário? Isso está lá no site deles. Brilho no olho é tudo. Quer ver uma pergunta que pode aparecer? O que te faz ter brilho nos olhos? Essa é uma pergunta clássica de várias empresas. Várias empresas perguntam isso. Que é para você falar o que realmente te motiva. E aí, o que você pode utilizar nesse caso? O propósito. Qual o seu propósito de vida? Tá? E aí eles falam aqui, ó. O brilho nos olhos reflete... O brilho dos nossos olhos reflete nos olhos dos nossos consumidores. Brilho no olho é fácil de reconhecer e a vontade de fazer a diferença. É acordar todos os dias querendo fazer o melhor pelo consumidor, tá vendo? Transformar a vida, impactar a vida das pessoas e pelo negócio.
é buscar maneiras inovadoras de antecipar desejos e criar soluções para as necessidades dos consumidores. Eu até lembrei de uma coisa aqui, de uma outra empresa, que eles falam, quando eu li essa frase agora, né, é buscar maneiras inovadoras de antecipar desejos. E uma vez, numa outra empresa, apareceu, né, numa dinâmica em grupo, para que fosse criado um produto do futuro. Um produto daquela empresa, né, mantendo ali uma linearidade com o que já era produzido. E você precisava criar uma bebida do futuro, tá? Só para vocês terem uma ideia. E essa bebida do futuro você tinha que dizer, né, para quem seria vendido, como é que seria alcoólica, não alcoólica, as cores, embalagem, forma de comunicação. Agora imagina se eles perguntam isso dentro do Grupo Boticário. Viu como é importante a gente conhecer o que o Boticário já faz, o Grupo Boticário como um todo já faz, quem ele atende, e também ter essa visão crítica de quem ele ainda não atende, o que ele ainda poderia fazer? Só para vocês entenderem a importância disso. Tá? Continuando. É encarar todos os desafios como oportunidades únicas para fazer os olhos dos consumidores brilharem. Tá? Isso também é uma forma, dentro disso que eu estava falando, né, de você criar situações novas, mas também quando a gente for responder algumas perguntas de entrevistas, né, quando eles falarem sobre os desafios. Né, qual foi o maior desafio que você já viveu? Qual foi uma situação? Tem uma pergunta como essa, né? Já estou dando muito spoiler, né, sobre as últimas perguntas, mas conta uma situação que você trabalhou e que não deu certo. Se você olhar só pela parte negativa da coisa, você só vai falar sobre situações que você errou. Às vezes você vai acabar culpando, terceirizando, né? Culpando outras pessoas, terceirizando a tua responsabilidade, mas não vai olhar aquilo ali como uma forma de aprendizado. E isso é sempre importante nas tuas respostas, ter essa questão do aprendizado. Olha, eu passei por isso, não deu certo naquele momento, eu identifiquei o que eu errei, né? Eu e o meu grupo, e o que eu fiz depois, a partir do meu aprendizado, o que eu fiz com aquilo, para não errar novamente. Então isso é interessante. Né? Mais à frente eles também vão mostrar essa questão do se você errar, erre rápido, aprenda e faça o certo. Beleza? Segunda essência. Somos inconformados diante de tudo do que pode melhorar. Queremos estar na vanguarda da beleza. Ser inquieta de vez em quando, dar um bom chacoalhão no status quo e se perguntar, ok, é assim, mas precisa ser sempre assim? O que pode ter aqui? Vamos parar aqui rapidamente. O que pode ter aqui? Um desafio para você, por exemplo, vender alguns produtos do Boticário para algum público que não está sendo atendido por ele. Qual seria essa forma de comunicação? Que canais você utilizaria? Que complementos você poderia colocar com aquele produto para você chamar a atenção das pessoas, desse novo público consumidor que você quer? Beleza? Continuando, é saber que no Grupo Boticário são muitos projetos em busca de protagonistas e que um deles pode ser o seu. É gostar de inovação, de novas experiências, de descobrir novas maneiras de fazer sempre melhor. Isso aqui pode pautar, né, as tuas respostas quando você for, por exemplo, falar um pouco das tuas características, quando você pega e fala sobre pontos fortes seus, sobre os seus gostos, a forma de trabalhar, você pode pincelar em cima de algumas dessas características. Beleza? Outra essência. Nutrimos nossas relações. Ser cordial no dia a dia com colegas, parceiros e consumidores é a fortaleza sutil que temos para a construção de longo prazo. Nutrir relações é o que nos une e o que nos torna cada dia mais fortes. É tratar cada um de nós com respeito e transparência. Rapidamente, né? Isso aqui eles vão ver muito do comportamento, né, de vocês em todo o processo seletivo. No painel, na forma de lidar, né, ali na forma de lidar com os outros candidatos, na forma de lidar com os gestores, com os recrutadores, na forma, por exemplo, como você vai fazer o seu vídeo, na hora da entrevista. Então, ter esse tipo
de empatia, esse tipo de colocação frente às outras pessoas é importante. Porque o tempo todo eles falam sobre essa questão das relações, de nutrir as relações, de ter boas relações. Tá? Então eles vão observar isso ao longo do processo. É tratar cada um de nós com respeito e transparência. Conversar quando for preciso. São as conversas mais abertas e francas que trazem os melhores resultados, que nos fazem crescer como profissionais e como pessoas. Nutrimos boas relações porque é por meio das conexões que construímos o melhor ambiente de trabalho. Então você também pode contar aqui em desafios. Né? Quando você for falar sobre seus desafios, você pode contar algumas coisas que você, né, teve boas relações de trabalho, quando você pôde, por exemplo, de repente você passou por alguma questão em que você liderava algum grupo, mesmo na sua faculdade, em projetos acadêmicos, numa empresa júnior, no núcleo de pesquisa, em que você pôde nutrir essas boas relações e o quanto isso deu bons frutos, bons resultados. Tranquilo? Outra, somos ágeis. Decidir e executar missões com agilidade. Mais uma coisa que eles vão observar em vocês nos desafios. Por meio do exercício de autonomia, confiança e colaboração. Tudo isso eles vão observar. Você não pode ser uma pessoa dependente, né, e nem ficar calado, não participando muito. Você tem que ser uma pessoa ágil, muito colaborativa e com bom entendimento dos negócios da empresa. Já parou para pensar como ser ágil no dia a dia? Esteja sempre pronto para, olha o que eu falei, né? Esteja sempre pronto para errar rápido, aprender rápido. Não comece sozinho, crie grupos, discuta responsabilidades e objetivos e confie. Histórias diferentes se complementam e chegam mais longe, mais rápido. Não quer dizer ter pressa, mas precisa mais precisão e confiança. E aí, você vai agir? Você é ágil? Perdão. Então isso, tem alguns pontos aqui que são interessantes. Tá? Quando eles podem perguntar, por exemplo, né, quantas situações em que você teve que lidar com pessoas de perfil diferente do seu. Como é que foi isso? E eles já estão falando aqui que pessoas diferentes elas se complementam e podem fazer com que chegue mais longe. Então é interessante que vocês pensem, quando forem responder, sobre esse ponto. De trabalhar com pessoas de perfil diferente, o que você pode aprender com ela, que novas visões você pode ter tido a partir desse contato, dessa convivência. Tranquilo? Outro, buscamos sucesso responsável. Temos responsabilidade sobre o impacto das nossas atitudes no resultado da empresa e na sociedade. Sucesso responsável é quando é sucesso para todos, empresas, colaboradores e consumidores. Beleza. Aqui mais uma vez fala, né, sobre essa questão do impacto, tanto na sociedade quanto nas pessoas, na transformação da vida, sobre essa responsabilidade que o Grupo Boticário fala muito, sobre a responsabilidade ambiental. Então tudo isso pode estar englobado nas tuas respostas. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para o ponto que eu imagino que tenha muita gente que queira logo ouvir sobre essas questões que mais aparecem. E aí eu já apresento logo duas que podem ser parecidas, mas não são iguais. Primeira pergunta é, por que você quer ser geração B? Geração B é a partir do momento em que você entra na empresa por um desses programas. E a outra pergunta é, por que você quer trabalhar no Grupo Boticário? Que é uma coisa bem maior. Então, entrar no Grupo Boticário, trabalhar, por que você quer trabalhar no Grupo Boticário? Você precisa falar sobre a questão que eu já debati antes. A questão de propósito, a questão do seu alinhamento com os valores da empresa, o poder trabalhar num ramo, né, numa indústria que você sempre sonhou. E por que você quer ser geração B? Engloba isso do querer trabalhar no Boticário, mas também participar de um programa que é muito bem estruturado para que você tenha uma aceleração de carreira, para que você tenha uma compreensão do trabalho, para que você ali na frente, né, possa assumir alguns novos cargos, tanto de liderança, no caso dos trainees, ou mais técnico, como, por exemplo, em algumas situações de estágio. Beleza? Então, entrar nesse grupo, nesse programa da geração B, tem esse intuito por trás. É um trabalho estruturado para te formar, né, para reforçar valores, melhorar competências suas, né, ensinar até novas competências e te moldar como um profissional de excelência para continuar uma carreira no Boticário.
Beleza? Então é uma oportunidade que está sendo dada para que vocês trilhem essa carreira no Grupo Boticário. Beleza? Vamos lá. Peguei mais 3 questões aqui, vamos falar sobre essa primeira, em amarelo aqui. Fale sobre um valor muito importante para você. Cada um de nós tem valores diferentes. Eu tenho um valor, algo que é muito forte para mim. Você que está escutando aí provavelmente tem um valor diferente do meu. E a gente, às vezes não, a gente tem um ranking de valores. Né? Tem coisas que nós valorizamos muito e que eles aparecem. Em primeiro lugar, eu tenho um ranking que esse aqui é inegociável para mim. Depois eu tenho esse outro valor, e depois esse outro valor, e depois esse outro valor. É interessante que você pense sobre isso e que você consiga alinhar esse valor a algum ou alguns valores do Grupo Boticário. Beleza? E claro, não é só falar o valor e acabou. Você sempre justifica a sua resposta. Tá? Beleza. Próximo. Conte sobre a sua trajetória de vida. Contar sobre a sua trajetória de vida engloba também a sua vida pessoal. Não é só a vida profissional. É claro que para o trainee, tem várias pessoas que vão fazer agora para trainee que já tiveram experiências profissionais. É claro que você vai contar sobre isso. Mas para as pessoas que ainda não tiveram, você pode utilizar também essa sua trajetória pessoal. Tenho muitos alunos, né, na minha mentoria, que são pessoas que acabaram saindo das suas cidades para estudar em outras. Porque queriam fazer um determinado curso que não tinha na sua cidade, ou porque queriam vivenciar uma experiência sozinho, de morar sozinho, ou de morar em república com outras pessoas, para ter esse crescimento pessoal. E você pode falar dessa trajetória, das dificuldades, de repente, que você teve para conseguir entrar numa faculdade que você queria, né, numa universidade que você queria. Então você pode contar essa sua trajetória e você vem contando ela até esse dia. Que você se preparou tanto para hoje estar aqui tendo essa oportunidade para poder entrar num programa como esse do Grupo Boticário. Beleza? Então você vem trazendo até o momento atual. Conte sobre uma situação que não saiu conforme o planejado. Isso tem muito a ver com aquele ponto que eu disse sobre o errar rápido e aprender rápido. Então você vai contar a situação, você não vai terceirizar a sua resposta, o seu erro. Você vai se colocar à frente dessa situação e você vai contar o que você aprendeu dela. Você contextualiza, você conta o que aconteceu de errado, qual foi o resultado disso, e depois você conta o que você aprendeu. E se você teve uma experiência depois, você já pode emendar, né? Por exemplo, eu aprendi que nós devemos nos organizar melhor e dividir as atividades para não dar esse tipo de problema, de confusão que acabou ocorrendo no projeto anterior, e para os próximos projetos nós adotamos determinada estratégia. Bom, você não precisa contar com detalhes as próximas coisas, mas dizer o que você aprendeu, o que foi implantado. Tá? 6. O que você entende por diversidade e inclusão? Esse é um tema que cada um tem uma opinião a respeito deles. Né? O que eu recomendo que você faça mais uma vez? Leia o site do Grupo Boticário, o que eles falam sobre diversidade, sobre inclusão, para você conseguir alinhar o seu pensamento ao que eles falam. Márcio, alinhar o meu pensamento é eu montar uma resposta que eles querem ouvir? Não é isso. Foi o que eu falei logo no começo. Você tem um pensamento em relação a esses temas. Eles também têm. Você pode encontrar pontos que são comuns para você enfatizar nessas respostas. Beleza? Isso vai ser muito importante. 7. Conte uma situação em que você trabalhou com alguém com um perfil diferente do seu. Né? Também já tinha adiantado essa questão. Você vai contar uma situação e você conta uma situação em que você possa valorizar isso. Valorizar essa diferença. Como isso complementou, como isso pode ter trazido uma visão diferente para você em relação ao trabalho. E o resultado que isso teve. Beleza?
8. Conte o momento em que você teve um feedback negativo. Ou, por exemplo, eles poderiam te perguntar como é que você lidar com críticas. E aí, mais uma vez, ter um feedback negativo, receber uma crítica, né, de uma pessoa, de um superior seu, ou até mesmo de um colega, esse feedback, o que você fez com aquilo? Você recebeu esse feedback, você analisou isso, você pode ter até perguntado para a pessoa, não é questionar da maneira ruim, né, mas tentar entender mais sobre aquilo para você se aperfeiçoar. Diversas pessoas, quando, né, nos seus primeiros trabalhos, acabam tendo alguns feedbacks negativos e elas começam a se reportar para os seus supervisores, né, coordenadores, para entender o que elas podem melhorar. Então, esse ponto aqui vai muito mais pela sua atitude frente a esse feedback do que propriamente o feedback negativo. Então não tenha medo em relação a contar algo achando que eles vão te reprovar por isso. Mas eles querem entender qual foi a sua atitude em relação a esse ponto. 9. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Também já falamos sobre isso, né? De desafio você contextualiza, você fala as ações que você praticou para poder vencer aquele desafio, qual foi o resultado e o aprendizado que você tirou deste grande desafio. O que faz você ter brilho nos olhos? Também já falamos sobre isso, sobre essa questão de propósitos, né, que você tenha para você poder responder isso, né? O que te dá brilho nos olhos é você todo dia levantar com aquele propósito, com aquela vontade, com aquela ambição, com aquela motivação, por conta da sua própria missão de vida, com o que você quer trabalhar, com o que você quer aprender, as pessoas que você quer impactar. Beleza? Então você pode ir pautando as suas respostas através disso. O que te dá mais orgulho em sua trajetória? Mais uma vez, você pode contar um desafio, uma situação que você passou, não necessariamente precisa ser só profissional. Você pode ter enfrentado, né, uma grande dificuldade e conseguir um grande resultado na sua vida, e isso é algo que te dá muito orgulho. Por exemplo, eu tenho diversos alunos nas minhas mentorias, né, conheci diversos alunos, em que na família deles, eles acabaram sendo a primeira pessoa a conseguir fazer uma universidade. Então era algo que trazia orgulho para essa pessoa, ela ter conseguido estudar, ela ter conseguido fazer o que ela sempre sonhou, né? Um curso que ela sempre sonhou, e ter essa oportunidade de traçar ali uma carreira diferente, de repente, das outras pessoas da sua família, né? Dos seus pais. Tem pessoas que puderam não ter que trabalhar e contribuir em casa, né, para ajudar na renda familiar, e conseguiram estudar e realizar um sonho. Isso pode ser algo de orgulho. Pode ser, por exemplo, um prêmio que você tenha conseguido trabalhando numa empresa júnior, uma mudança que você conseguiu implementar, ou de repente um resultado que você já teve num estágio que você já passou. Então, conte isso, trazendo emoção, né, trazendo esse brilho nos olhos também quando você estiver contando esses pontos. Tranquilo? Eu espero muito ter contribuído com vocês, né, nesses pontos, mas só mais uma coisinha, né? Eu gostaria que vocês entrassem, né, no Instagram, @segredos do RH, segredos_do_RH. Se inscrevam também, né, sigam o nosso perfil, porque lá tem muito conteúdo, muito material gratuito. Eu sempre estou divulgando vagas de estágio, de trainee. Para quem tem interesse em fazer a mentoria, é só me contactar pelo Instagram. Eu explico como é que vai funcionar essa mentoria, né? Que é uma mentoria individual, é uma aula individual de 2 horas, onde a gente vai abordar tudo o que você precisa, todas as etapas que você vai passar dentro dos processos seletivos. Eu vou explicando e trazendo estratégias, eu monto apresentações, a apresentação pessoal com vocês, eu ajudo a montar o discurso que você vai, por exemplo, levar para o seu vídeo, e eu ajudo a você a compor, a montar as suas respostas nas entrevistas.